Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui porque eu quero conversar com vocês a respeito de uma das coisas que eu tenho observado. Isso é chuva, hein? Mês de março que não choveu, aqui eu sou do Rio de Janeiro. Achei que choveu pouco, perto do que poderia ter chovido geralmente, nas águas de março que fecham o verão. Como já dizia aí, Tom Jobim e Elis Regina, né? Mas, enfim, tá chovendo. E espero que venha, né? Porque tava muito quente. Voltando ao ponto. Recentemente eu comecei a refletir mais a respeito da vida. Eu comecei a entender como a vida funciona, a observar como que a vida ela nos reserva coisas boas. 2020 eu tinha 18 anos. Eu não tinha muito conhecimento, eu não tinha muito entendimento. Eu sempre fui uma pessoa de muita cabeça. Sempre tive uma visão boa das coisas, né? Mas eu não entendia, eu não tinha muita responsabilidade no sentido de que as minhas ações geram consequências. E isso, obviamente, também faz parte da personalidade, se você é uma pessoa mais aventureira ou não. Não que aventureiro seja uma pessoa imatura ou inconsequente, não. Mas se lança mais, aproveita mais, dando bom ou não, mas ela se lança. E aí eu comecei a observar recentemente, né? Tem até vídeo no canal, se você quiser assistir, fica à vontade. Eu falo sobre diversos temas, postando com uma frequência, porque é uma forma que eu tenho de colocar para o mundo aquilo que eu penso de certa forma. Eu sei que outras pessoas que pensam igual vão se identificar. E aí eu vejo que a vida elas são várias fases. Então existe a fase da infância, adolescência, fase adulta, a fase ali da meia-idade, depois a fase da terceira idade. E cada fase tem o seu presente. Tem as suas adversidades, mas também tem os seus frutos, né, os seus louros. E aí eu comecei a entender que a felicidade que muitas pessoas buscam, né, aquilo que elas almejam, por exemplo, eu tenho 23 anos. Hoje, com meus 23 anos, eu desejo o quê? Me formar, casar, ter meus filhos, ter um carro e ser bem sucedido na minha profissão. Isso são coisas que eu almejo, eu tenho como um foco, né? Mas, se a gente observa bem, as pessoas, elas observam, elas olham a vida como se elas estivessem sempre numa perspectiva futura. O presente, que é o que a gente tem, não serve para elas no sentido de satisfação pessoal. E aí, né, isso eu tô dizendo porque eu assisti recentemente, também conversando com alguns amigos, eu cheguei nesse ponto de pensamento de que a felicidade, ela não é algo que a gente vai alcançar. Muitas pessoas já devem saber disso. Mas é algo que a gente tem agora. Ela não é um estado momentâneo, ela é um estado perpétuo. Você é feliz? Fulano, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Gabriel, Larissa, você é feliz? E a pessoa ela vai parar e vai olhar assim, não, eu sou feliz. Ah, por que eu sou feliz? Por isso, por isso, por isso. Porque eu me sinto satisfeita ou satisfeito em mim mesmo, com o que eu tenho, que é a gratidão, né? Então eu observo que a vida ela não é apenas uma miragem, que a gente às vezes vê a vida como uma miragem. A gente está sempre aqui numa situação atual, olhando para frente, querendo aquilo que é uma projeção, que quem sabe vai se realizar ou não, porque sonho, desejo são coisas que podem hoje existir ou não. Se você tiver foco, você chega. Se não tiver, não acontece. Mas é engraçado você analisar como que a vida funciona. As pessoas elas estão sempre em busca de coisas. Elas não se satisfazem com o que elas têm. Então, o que isso tem a ver com as fases da vida? Justamente o fato da minha juventude, estou com meus 23 anos, eu posso dizer com propriedade que hoje eu tenho metas, eu quero alcançar lugares que eu sei que eu vou alcançar, mas eu queria para agora. Mas quando eu alcançar, eu vou estar idealizando outras coisas mais à frente. E aí você observa, estou usando muito o verbo observa. Então você vê
Então você analisa que quando eu tiver com meus 44, né, daqui a 20, 21 anos, eu vou falar, caramba, eu já tinha tudo, eu já era feliz. E eu não entendia. Eu não tô dizendo que eu não sou feliz, tá? Eu sou muito feliz, graças a Deus eu tenho Deus na minha vida, eu aceitei Jesus, desde berço, né? Mas teve uma fase da minha vida que eu falei, não, Jesus é o meu Deus. E hoje eu tenho tudo, Deus está provendo tudo maravilhosamente bem na minha vida, né? Mas a gente vê que ainda faltam coisas, e são coisas geralmente materiais, que a gente pode ressignificar e falar, não, isso aqui vale o meu estresse? Isso vale a minha tristeza? Não, é só um momento. Então quando eu passei a enxergar a vida como apenas um momento, tudo acontece no seu devido momento. Fica mais tranquilo, ficou mais fácil viver, sabe? Ficou mais leve. Eu, por exemplo, estava em um emprego e eu não queria estar em um emprego, naquele emprego específico, porque tinha outro que queria mais, né? Eu queria mais porque dentro de mim eu gostei mais. Só que era o que Deus tinha pra mim. Aquele outro emprego que eu não queria é o que Deus tinha. E quando eu comecei a ficar, eu comecei a gostar, eu peguei gosto pelo emprego. E eu fui vendo como que Deus ele preparou as situações, as pessoas, o ambiente, o momento da empresa. Ele preparou tudo para me favorecer. E aí o amadurecimento, que é o que eu estava dizendo no início do vídeo, que a gente quando alcança, a gente vai se beneficiando, né? Mas também quando alcança o amadurecimento tem os seus momentos ruins, que você fala, caramba, não, realmente eu não sou nada, é Deus que manda. Aí você começa a ter um entendimento de que não adianta seu imediatismo, não adianta o que você acha, o que você pensa, é Deus que está no comando. Você não entregou sua vida, agora você vai fazer, vai viver o quê? Debaixo da direção do Senhor, que Ele sabe o que é bom e perfeito e agradável. O olhar dele está acima de tudo. O nosso olhar está para cá, ó. Dele está para cima, ele está vendo além do que você não vê. E aí a maturidade, ela traz esse peso de, caramba, eu tenho responsabilidade das coisas que eu falo, que eu digo, que eu penso, das coisas que eu faço com Deus, se eu faço ou não faço, do meu tempo, como eu vou gerir a minha vida. Então aquele emprego, ele começou a me moldar completamente, ele começou a me transformar, ele começou a me fazer melhor. Então, essas são as fases da vida. Eu já estive, já terminei, já passou, não lembro mais o que aconteceu, já ficou as picuinhas, os problemas, as coisas boas ficaram, o que era de errado a gente esquece. Então as fases, elas são assim, elas não são perpétuas, elas são momentâneas. Por isso a felicidade deve existir em cada fase, porque a fase, ela passa, tudo nessa vida passa, nada é eterno. E se a gente soubesse disso, a gente aproveitaria mais. A gente tem esse dia que foi nos dado, imagina se não tiver mais. Sabe, e seja como uma vela. Eu aprendi isso hoje, eu gostei muito desse exemplo. Se eu sou uma vela, eu não quero viver economizando energia. Eu quero gastar minha vela toda, porque se acabar minha vida hoje, eu pelo menos vou dizer, eu gastei, fiz o meu papel e cumpri. Quero acabar com a parafina. Então é chegar no trabalho, focar em mim nas horas que eu tenho para poder produzir, você também, naquilo que você tiver que fazer. Se esgota, mas viva cansado, mas satisfeito, viva alegre, feliz, porque a felicidade, ela é perpétua, é um estado, é uma coisa é do espírito, perdão, não é momentânea, é do espírito que vai se perpetuar. Você é ou não é? Não é o que você tem ou o que você faz que vai te fazer mais ou menos feliz, mas é pelo que você é grato, pelo que você representa, por quem Deus é na sua vida, enfim, outros fatores. Mas as fases da vida passam, tudo passa, tudo é vaidade, e o que importa mesmo é amar o Senhor de todo o coração e viver cada dia sendo grato pelo que a gente tem e pelo que a gente vai alcançar. Então, se esse vídeo alcançou a sua vida, te transformou em alguma coisa, se inscreve no canal, dê o seu like e, poxa, fortalece, compartilha, vamos pra cima, me segue aí porque vai ter mais conteúdos. E pessoal, um abraço, que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês. Se quiser deixar um comentário, fique à vontade também, tá bom? Mas é isso, uma ótima noite e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, galera.